precisar ser tão cruel, da gente não precisar... o mundo tem como ser mais doce, o mundo tem como ser mais amoroso, né? Independentemente de relações econômicas, financeiras, aspirações, sonhos, ambições, o trato com a pessoa pode ser de igual para igual. Eu sou Andressa Taglietti, se pronuncia Taglietti, como vocês podem imaginar, sobrenome italiano. Sou terapeuta Ayurveda, professora de yoga e trabalho com essas questões de saúde, mente e corpo, né? A gente costuma chamar de terapia integrativa, passando aí por linhas super antigas, tradicionais e importantes, que são as práticas relacionadas a aspectos psicofísicos e aspectos mentais também. Eu passei como paciente com um tratamento ayurvédico há alguns anos, num momento de muito estresse da minha vida. A minha formação inicial é jornalismo, eu trabalhei muito tempo com comunicação corporativa, no auge da comunicação no mundo corporativo, de assessoria de imprensa, e enfim, uma área muito estressante, de muitas demandas, muitas exigências, e acabei procurando um médico de terapias integrativas e fui para esse lado do Ayurveda. Na consulta, uma das orientações do médico foi a prática de yoga. E quando ele me disse isso, eu falei, acho que ele tá meio louco, porque eu era uma corredora de meia maratona, de 21 quilômetros, tinha aquela agenda super complicada do dia, de inúmeras reuniões, encontros, os eventos inesperados que essa área de assessoria de imprensa nos proporciona. Como é que eu vou sentar e vou praticar yoga? Resumidamente, hoje eu estou aqui trabalhando com Ayurveda, trabalhando com yoga, sou professora de yoga, sou terapeuta Ayurveda e acredito muito no que eu vivi como paciente e no que eu vivo, né? Questões aliadas e conectadas da saúde da mente e do corpo. Bom, falando um pouquinho aqui sobre a minha formação, né, nesse momento de virada aí de carreira, quando eu saí da comunicação corporativa e fui buscar as minhas formações e especializações. Fiz uma formação de yoga com o professor Marcos Rojo e também após com ele, né, do Instituto de Ensino de Pesquisas e Yoga, um querido, todos os meus professores com os quais eu fiz a formação, com os quais eu tive aula, são meus mestres e minhas referências. Então, na dúvida, às vezes, de passar uma prática para o aluno ou de explicar uma prática para o aluno, um conceito, é neles que eu busco hoje a fonte e a referência, né? E em Ayurveda, a minha formação é pelo Instituto Naradeva Shala, que é bem focado na cultura do hinduísmo, em toda essa parte, né, de yoga e de Ayurveda também. E também os meus professores são os meus mestres e as minhas referências que eu tenho até hoje. E cursos livres que a gente faz ao longo do caminho, porque a gente também encontra o nosso jeito de ensinar e de atender o paciente, né? Então, nesses cursos que a gente faz, indicação de amigos, a gente vai construindo esse caminho e vai encontrando o nosso jeito de atender, né? Gosto muito da parte da filosofia védica, do hinduísmo, então eu busco muito pessoas que são referências em tradução de textos, né, muito sérias, com muitas referências importantes aí, não só no Brasil, mas também global. Então eu busco sempre nelas essa fonte de sabedoria, de inspiração e de reflexão também, né? Porque o importante desses mestres não é dar a receita certa, é fazer a gente refletir sobre muitas coisas, né? As desistências e os obstáculos são os mesmos, eu acho que de qualquer caminho que a gente resolve seguir,
seja na comunicação, seja no yoga, seja no Ayurveda, seja na engenharia, seja na administração, né? Eu acho que a gente sempre se questiona ao longo do caminho, será que eu estou no caminho certo? O que eu não estou olhando, né? Quando uma coisa não está dando certo, às vezes a gente fica pensando, nossa, mas o que eu não estou olhando, o que eu preciso ver? Dá umas inseguranças, né? A gente lida muito com as nossas inseguranças, os nossos medos, e quando a gente começa a ser reconhecido, dá uma sensação de síndrome do impostor, né? Será que eu não sou uma farsa? Será que agora, né, as coisas estão encaminhando da forma correta, ou eu estou, né, de alguma forma aí, passando por essa síndrome? Então são questionamentos que a gente faz não só nesse caminho do Yoga e do Ayurveda, mas em vários outros também, né? Acho que um ponto importante no Yoga e no Ayurveda é o acesso. Tem muita coisa ainda que é em sânscrito, a gente não consegue ter acesso. Foi uma cultura muito da narrativa, que eles chamam de paramparam, né, do mestre para o discípulo, e muita coisa não ficou registrada, não ficou documentada, né? Então é diferente de quando você vai fazer uma faculdade de direito, engenharia, administração, comunicação, que você já tem muita coisa ali, né, documentada e facilitada pra gente de certa forma, né? Chega mais fácil pra gente. No caso do hinduísmo, não, né? No caso mesmo da parte das meditações, do Tibete, dessa parte tibetana, também não. Então a gente tem assim, um pouco de dificuldade ainda nesse acesso. E que para quem gosta, né, para quem quer se alimentar daquilo, quer se aprofundar naquilo, às vezes dá um pouquinho de, a gente fica um pouco frustrado, né? Poxa, mas isso, como é que a gente vai ter acesso, né? Um pouco mais complicado. Mas de resto as questões são as mesmas. Uma vez, uma professora muito querida, muito importante para mim nessa migração diária, disse algo muito lindo numa das aulas dela, que eu queria repetir aqui, o crédito não é meu. Ela disse que o Yoga e o Ayurveda, eles têm que fazer sentido quando a gente busca sukha. Sukha é uma palavra que diz que a gente pode traduzir como uma felicidade genuína, perene, algo que te leve para o mundo, que você possa se expressar para o mundo, né? A sua mais verdadeira expressão para o mundo, né? Então, o Yoga e o Ayurveda, eles têm que fazer sentido nesse contexto de sukha. Se for para colocar como mais uma obrigação no dia, eu não fiz a minha prática de yoga hoje, eu não fiz as recomendações do Ayurveda das primeiras horas do dia hoje, né? Se for para colocar no modo tarefeiro, não é yoga e não é Ayurveda, né? Então eles nos estimulam que a gente consiga se expressar para o mundo, né? A buscar a nossa forma mais verdadeira de expressão para o mundo. E não a colocar como mais uma tarefa na nossa lista para equanimizar ou para gerenciar questões de saúde mental. Aí o caminho está errado. Falando um pouquinho mais sobre a síndrome do impostor, né? Ela está presente na nossa vida muito mais do que a gente pensa. Às vezes, quando a gente passa por uma promoção no trabalho, né, a gente passa de um cargo para outro, ou a gente é convidado para dar uma palestra ou uma entrevista, né? A gente fica pensando, nossa, mas será que é isso mesmo? Será que não foi sorte eu estar naquele lugar e naquele momento e a pessoa me convidar? Será que não foi sorte o fulano ter pedido demissão e agora eu estou substituindo essa pessoa nesse cargo importante, né? Então a gente tem essa insegurança, esse medo de achar que ali ou é o acaso ou é a sorte e nunca é a nossa competência, né? E sim, somos competentes, temos capacidade para assumir aquele cargo ou para dar aquela palestra, aquela entrevista, né? Então essa sensação de ser um acaso, sorte, de sermos até uma fraude, né? Será que eu não estou enganando as pessoas? Quantas vezes a gente ouve, engano bem, essa aí se enganou bem, né? Então ela está muito presente, muito mais do que a gente pensa aí nas nossas ações, nos nossos dias, nas nossas relações, né?
gente está sempre achando que alguém está chegando perto da gente por um interesse, não por nossa competência, pelas nossas habilidades. Eu acho que tem outras coisas envolvidas também nesse aspecto, né? Existem dois fatores que são importantes nesse caminho: a sincronicidade e a interdependência, né? A gente depende muito do outro ser humano e a gente não percebe isso. Quando a gente está num lugar em que tudo está funcionando bem, nesse ponto da gente estar no lugar certo, na hora certa e com as pessoas certas, né? Tem algo que às vezes, ali onde eu estou me expondo é o que a pessoa está precisando, né? Então, às vezes eu vou lá e faço uma palestra. Aí alguém está na audiência e fala: nossa, você fala sobre isso? Que legal, porque eu tenho esse evento em relação a esse tema, eu estou super conectado com esse tema, eu queria me aprofundar e eu queria levar isso para as pessoas, né? Então a gente encontra aqui dois elementos: a sincronicidade de estar no lugar certo, na hora certa, com as pessoas certas, e uma interdependência. Existe um ser que está ali ouvindo o que a gente está conversando, existe outro que está abordando o tema e ele quer ampliar aquele tema, ele quer levar isso para outros lugares, né? Um efeito cascata de levar o que foi falado ali para outros lugares. Então são elementos que a gente nunca, na nossa jornada, a gente tem que estar atento e sempre olhando para isso, né? O nosso estado de atenção quando a gente está num trabalho, quando nos dão uma coisa para fazer, uma atividade para fazer, o nosso estado de ação é importante. Quando a gente faz aquilo com presença, faz aquilo de uma forma com assertividade, né? O nosso brilho nos olhos é importante. Então tudo isso vai levar as pessoas a se identificarem em temas, em interesses, né? Em ampliar aqueles temas, levar para outros lugares, em poder, se a gente está num evento entre quatro paredes, de repente sair daquele lugar, sair daquele meio e levar isso para outros lugares de outras formas, né? Então tem toda essa receita de bolo e cada um, né, vai sair com a sua receita, um pouquinho às vezes com mais de açúcar, o outro com menos açúcar, o outro a massinha vai ficar um pouco mais fofa, a outra nem tanto, e aí os acertos são feitos dessa forma. As minhas fontes, né, as minhas referências, as minhas buscas ao longo desse momento aí de revisão, de carreira, de trabalho, de tudo mais, foram as fontes que sempre estiveram aí e talvez a gente nunca tenha dado valor, ou talvez a gente precise de uma maturidade para entrar em contato com elas no momento certo de vida, né? Então são as fontes antigas, as fontes védicas. A gente tem linhas de pensamento do hinduísmo e aí dentro dessas linhas a gente encontra o Ayurveda, o Yoga, né? E dos textos mais antigos, né, do que se encontra, do que existe de textos mais antigos até hoje, a gente vai passando aí e fazendo o melhor dos mundos, o que funciona pra gente, né? A gente olha para tudo, lê, se informa, no caso do yoga pratica, no caso da meditação pratica e vê o que funciona e o que não funciona pra gente, né? Muitos pacientes e muitos alunos perguntam para mim, né, mas qual é a sua linha de meditação, o que você segue, né? Eu dou as referências, claro, eu fico super feliz quando as pessoas se interessam, eu acho que essa troca é importante, as descobertas são mútuas, né? Então eu estou passando a minha referência para o paciente, eu estou passando pro aluno, mas ele também está me trazendo, né, o que ele está estudando, o que ele está descobrindo, o que ele está pesquisando e o que ele está praticando, né? Mas no caso da meditação, por exemplo, o sadhana, que é o nosso ritual diário de meditação, ele é muito íntimo, ele é muito pessoal, ele vai trazer coisas para você de autoobservação, de autopercepção, de crescimento, né, de lucidez, de discernimento, que são suas. Ninguém precisa saber, o mundo não precisa saber. O material é você, né? O material de estudo é você, o material para amadurecer é seu, né? Então eu deixo para mim,
né? Assim, muitas pessoas perguntam, quais são os seus gurus? Eu deixo pra mim, porque eu não vou passar isso pra frente, eu não vou doutrinar ninguém, cada um tem a sua linha de espiritualidade, cada um tem as suas buscas, as suas fontes, né? Se alimentam das suas fontes, e essas eu deixo pra mim. Então é onde a gente mais aprende a praticar, né? Quando a gente entende o que serve para nós e o que serve para o mundo. E aí a gente se pergunta, né? O que a comunicação, o Ayurveda, o Yoga, a gestão de saúde emocional, esse olhar mente-corpo, o que eles têm em comum, né? Como eles agregam no meu trabalho ou de qualquer pessoa que queira fazer isso, né? Tudo é sobre pessoas. Tudo é sobre pessoas. Quando a gente entra numa reunião, que a gente acaba de ser contratado para prestar um serviço, no meu caso, assessoria de imprensa, comunicação corporativa, a pessoa tem uma expectativa de lançar um produto dela, de falar sobre um serviço dela, de falar sobre ela ser referência naquele tema específico, né? E tá tudo bem, a gente tem os nossos desejos, as nossas expectativas, os nossos sonhos, né? E tem um caminho a ser trilhado para isso e ela me contratou como parceira para estar ali junto dela. A mesma coisa acontece no Yoga e no Ayurveda, né? Quando uma pessoa vem para um atendimento de Ayurveda, ela tem as expectativas, os anseios, as frustrações, os objetivos de saúde, no caso, né? E no Yoga também. Muita gente chega aqui falando, eu vim porque o meu médico me falou para praticar yoga, como aconteceu comigo, né? Então tem ali, ela está cuidando da saúde dela, ela está participando proativamente da gestão emocional dela, psicofísica dela, ela está sendo proativa, né? Então da comunicação do mundo corporativo até o que eu faço hoje, tem algo muito importante, né, que é o ser humano. O ser humano está ali com tudo, com a bagagem dele, né, seja do trabalho, na carreira profissional, ou seja a bagagem pessoal, e as duas, em algum momento, elas estão conversando, elas estão casadas ou separadas, né, precisando se realinhar, e a gente está aqui para ajudar, assim como uma consultora de comunicação também lá atrás. E olhando um pouco, né, para essa questão da gestão emocional, gestão das emoções, principalmente na ansiedade hoje em dia, né, como que a gente chegou aqui, né, como é que o ser humano chegou nesse momento de tantas questões, tantos diagnósticos de saúde mental que tem se dado aí de uns anos para cá, e o Brasil, um dos principais, né, tá no ranking aí de ansiedade e depressão. Como que a gente chegou aqui e como está hoje, está pior ou melhor que antigamente? Eu ouço muita gente falando, mas antigamente não era assim. Era, na verdade era, é que a gente não tinha tantos códigos de questões mentais como a gente tem hoje, tem uma evolução aí, né, da medicina, desse olhar para a saúde mental, esse é um ponto. E o segundo ponto é essa sociedade acelerada que a gente está vivendo, que a gente não consegue dar dar uma pausa nela, perdendo a conexão com a natureza, que é tanto o Yoga e o Ayurveda defendem muito isso, a gente observar a natureza, respeitar os ciclos da natureza e viver de acordo com eles, né? Hoje eu trabalho com muito paciente, muito aluno que tem problemas gravíssimos de insônia, porque o estímulo do celular, o estímulo das telas, os streamings da vida, né? Você vai aos lugares, tem aquele estímulo visual de viver, tudo hoje é viver a experiência, e na verdade o que a gente menos vive hoje é uma experiência, porque é tudo muito compactado e muito acelerado, né? A gente tem uma sociedade aí do rápido consumo, da distração, né, enquanto a gente assiste um streaming, a gente está com o celular do lado, dá 20 minutos de seriado, 20 minutos de filme, a gente tem que parar porque a gente já não está entendendo nada, porque a gente também está no celular ao mesmo tempo, né? Então esse momento da humanidade
acelerado demais, está prejudicando a nossa saúde mental, a nossa gestão das emoções. E não é negligenciar uma emoção, né? A gente sempre fala isso na área da meditação e do yoga. Não é negligenciar, não é abafar uma emoção. Porque também temos esse hábito de, tá tudo bem, vai passar, o tempo todo a gente está camuflando isso, né? É saber qual é a emoção e saber lidar com isso, né? Então assim, olha, eu tô triste hoje, eu tô ansiosa hoje, eu tô feliz hoje, o que eu faço com esse sentimento, né? E a gente às vezes se apega a ele, ou a gente ignora, que não é legal, ou a gente se apega demais a ele, a gente não sabe esse meio do caminho. Tem uma imagem muito bonita que a gente traz na área de meditação, que é a casa de hóspede, né? Imagina que você vai receber um hóspede, você prepara a sua casa, você dá um melhor acolhimento para aquele hóspede, né? Ele chega, você mostra onde está o banheiro, o quarto, o que ele precisa, deixa ele super à vontade, a casa limpinha, tudo lindo, né? E ele vai embora. E a gente aprende a receber e aprende a deixá-lo embora, né? Quando ele vai embora, às vezes a gente fica triste, a casa fica vazia. E às vezes ele nem foi um hóspede tão bom, às vezes ele deu um trabalhinho ali pra você, né? Ele deu, sei lá, quebrou alguma coisa sua, usou o banheiro de uma forma que você não gostou, né? Deixou o quarto muito bagunçado, né? Mas a gente tem esse apego até as coisas que não fazem bem pra gente. Então a gente tá triste, a gente reconhece a tristeza e teria que deixá-la embora. Mas às vezes a gente está triste, a gente fica com essa tristeza. Como se um hóspede muito inconveniente estivesse na sua casa e você estivesse falando, fica mais, mas ele é inconveniente, ele está te fazendo mal. Então por que não deixá-lo embora, né? E aos que fizeram bem para você, que bom que eles vieram, preencheram a sua casa, nutriram a sua casa, foram dias legais com ele. E agora a gente aprende a se despedir, a se desapegar e deixá-lo ir. Então, daí quando as pessoas me procuram, né, mas tá bom, acho bacana falar sobre gestão emocional, quero pensar um pouco mais a respeito, quero começar a olhar para isso, como eu posso começar a tratar, né? A minha primeira sugestão é a autoobservação. Ter um diário, de repente, de escrita, que vai ser só seu, mas que você vai acordar e vai olhar, perceber como você acorda, o respirar é super importante, né? Perceber como é que está a sua respiração, se ela está mais ofegante, se ela está mais profunda. As primeiras horas do seu dia, elas vão determinar o seu dia, então como você está acordando, tomando seu café, tomando seu banho, interagindo com as pessoas que moram com você, olhando o celular, né, respondendo mensagem, tem todo esse inicial ritual aí, né? Para quem quer se aprofundar um pouco mais, existem técnicas, existem caminhos no Yoga e do Ayurveda que a gente pode conversar, né? Executar este trabalho lindo, transmitir esses conhecimentos, acolher, né, as pessoas que estão interessadas nisso, são coisas que eu mais gosto de fazer, né? Adoro falar sobre o tema, por isso que eu estou aqui. Então a gente tem aqui, eu atendo num espaço lindo, na Rebouças, perto do Shopping Eldorado, a parte de yoga e de meditação online, né? O Ayurveda, a consulta eu consigo fazer online, e os atendimentos, a maioria envolve massagem, então por motivos óbvios não pode ser online. E tem yoga e meditação que podem ser conduzidos dessa forma também no virtual, além do presencial, né? Tem o Instagram, que é o lugar que eu mais divulgo, que é Andresa, com Z, Taglietti, TTI no final, depois vocês vão ver bonitinho indicado aqui para vocês, né? E identificar e começar é o mais importante. Seja comigo ou seja em casa, fazendo esses exercícios individuais de autoobservação, já tem um ganho, assim, vocês vão perceber como é importante isso. Infelizmente a gente liga o automático no dia a dia, não faz isso, né? Às vezes o paciente chega aqui, ele nem sabe se ele foi ao banheiro de manhã, né? O intestino é super importante,
funcionamento dele, né? E às vezes ele não consegue me falar qual foi a última vez que o intestino funcionou, se ele digere bem a comida, às vezes ele não tem essa informação, né? Dores no corpo ele tem, as pessoas às vezes falam assim, em todos os lugares, não consegue identificar qual é o lugar que tem mais dor, que não tem. Então esse trabalho individual e pessoal, diário, é o mais importante. E num segundo momento, se alguém quer se aprofundar, pensar em outras ferramentas, né, outras estratégias, outras abordagens, aí a gente pode conversar. A minha formação é Hatha Yoga, fiz a formação e a pós com o professor Marcos Rojo, que o foco da pós também é muito em yoga terapia, né? Tudo sempre com recorte muito científico, com pesquisas, com grupos, né, de avaliação, de estudos, sempre nessa linha de integrar o yoga a um tratamento realmente psicofísico, né? Existem várias linhas de yoga, para quem nunca fez, nossa, tá bom, eu quero começar a fazer, por onde eu começo? O que funciona? Eu sempre vou bater nessa tecla, o que funciona, né? Existem as linhas que são mais vigorosas da prática física, Ashtanga Yoga, Vinyasa Yoga, que são as saudações ao sol, uma sequência, que é sempre a mesma sequência que o aluno vai se aprofundando ali em cada postura, para poder cumprir a prática e tal, né? A minha linha é focada muito em estabilidade, imobilidade e conforto, da pele para dentro. A gente começa a perceber dentro da gente os nossos diafragmas, os nossos eixos, né? O que nos sustenta, a nossa respiração, tudo isso para conduzir o praticante para um caminho da meditação. Muita gente fala, você dá yoga e meditação? Na linha que eu sigo, de acordo com todos os meus ensinamentos que me foram passados, o yoga é meditação. Porque você, do começo da prática até o final da prática, você vai estimulando o praticante a um olhar para dentro, né? Onde que a respiração dele está mais concentrada hoje? Como é que está o fluxo de pensamentos nele daquele momento, né? A postura dele, esse nosso eixo que nos sustenta, cauda, crânio, sacro, crânio, que passa o nosso sistema nervoso, que passam inúmeros hormônios, glândulas, que sustentam os nossos órgãos, né? Então como é que a gente trata todo dia tudo isso, né? E dessa postura física, a gente começa a olhar para uma abordagem mais sutil, né? Então esse recolhimento dos sentidos, os nossos processos de limpeza do organismo e da mente, né? Então tudo vai sendo ligado na prática, conectado na prática com esse olhar para dentro. Então essa é a linha que eu sigo, Yoga, Hatha Yoga, com foco em yoga terapia. E as outras inúmeras linhas que tem por aí, cabe ao praticante experimentar cada uma delas e ver o que funciona mais para ele, né? No Ocidente, a gente tem muito o hábito de olhar para a performance, a gente está muito conectado ao hábito da performance, né? Temos aquele velho ditado, no pain, no gain, né? Sem dor, sem ganho. E por isso que muita gente acaba indo para as linhas mais vigorosas do yoga, porque estão mais acostumadas ou gostam mais, uma predileção por essas linhas, porque traz essa prática do vigor físico, né? Mas a minha linha são poucas posturas ao longo da prática, sempre com esse olhar para dentro, pra gente. Falando um pouquinho agora sobre os benefícios dessas práticas, né? Como eles são perceptíveis e se são perceptíveis. Eu acho que essa é a parte mais importante, né? Tudo depende da disciplina do praticante ou do paciente, né? São práticas que são realizadas todo dia por muitas pessoas. A gente tem nas literaturas, nos textos védicos, na sistematização do yoga principalmente, mas do Ayurveda também, essa questão da disciplina diária, né? No Ayurveda, para vocês terem uma ideia, a gente tem um termo que é Dinacharya, que é a rotina, atividades que a gente tem que fazer todo dia para poder
ter uma qualidade de vida melhor, qualidade na longevidade e no nosso ser e nosso estar no mundo. Dinacharya significa amigo do dia, né? Então a gente começa o nosso dia com várias atividades que vão nos levar até o final do dia nessa busca aí de bem-estar, de saúde física e mental, né? E no yoga também. No yoga você tem o sadhana, que é o teu ritual diário de meditação, que é seu, íntimo, pessoal. Tem as práticas, mas o que eu digo de mais importante nesses casos, né, quando a gente começa a perceber que elas são eficientes, que elas estão dando resultado e são perceptíveis, quando a gente começa a praticar fora do tapetinho. O yoga começa quando a gente enrola o nosso tapetinho, termina a nossa prática e vai para o mundo. O Ayurveda começa quando a gente sai aqui da sala de atendimento ou sai de uma consulta online e vai para o mundo. É aí que eu vou saber se tudo que eu estou sendo orientada eu vou colocar em prática, né? Não adianta vir aqui ficar 2 horas num atendimento, numa massagem, numa consulta, se você sai daqui e vai fazer uma péssima escolha para a sua alimentação ou para o seu bem-estar, para os seus sentidos, né? Vai ver um filme de terror, né? Por exemplo, né? Um filme muito violento. Você acabou de ser nutrido e alimentado com óleo medicado, ingredientes super importantes, valiosos, ricos e nutritivos, e sai daqui, atravessa a rua e vai ao shopping, vai ao cinema e vê um filme violento, né? O yoga começa também quando a gente enrola o nosso tapetinho, termina a nossa aula aqui e vai para o mundo sem maltratar as pessoas, né? Sem cometer aí questões e atitudes que possam prejudicar os outros. Então é nesse momento que a gente fala, nossa, minha prática de yoga está adiantando. Nossa, aquela massagem que eu fiz hoje realmente foi super eficiente, né? E claro, os relatos psicofísicos, pacientes falando, alunos também falando que o intestino está funcionando melhor, que a saúde do cabelo e das unhas está melhor, que ele está com um apetite um pouco mais, um paladar um pouco mais aguçado, ele está percebendo umas coisas doces muito doces, coisas salgadas muito salgadas, né? Então essas são as percepções mais básicas, né? Nesse nível mais físico, assim, de intestino, paladar, alimento, visão. Muita gente já começou a largar, amém, o celular à noite, ou pelo menos ir até 7, 8 da noite com o celular e depois desconectar. Então são essas coisinhas que a gente vai mudando no paciente, no aluno, e que a gente vai ficando bem feliz, né? Mas a verdadeira prática é a prática fora aqui da sala do atendimento e quando realmente você enrola o seu tapetinho no final da sua aula e vai para o mundo, né? É a ação, é a atitude, é o discernimento, é a observação, é o respeito, é primeiro por você, depois pelo outro. É aí que a gente vê se o tratamento está funcionando. Quem sou eu? Olha, não sei quem eu sou, de verdade. Acho que tem uma construção aí que é diária e muda, né? A gente se define aos 20 de uma forma, aos 30 de outra, aos 40 de outra e assim vai. Tudo de acordo com a nossa bagagem, com as nossas vivências, com os nossos gatilhos, né, emocionais, as nossas memórias, né, coisas que ficam cristalizadas aí em nós, né? Mas eu estou muito perto, muito mais perto hoje do que é a minha verdade, do que eu sou, da minha essência, do que eu estive há 20 anos ou até 8 anos, 10 anos, né? Fico muito feliz, é muito gratificante. O que eu faço está muito ligado a quem eu sou hoje, porque a pessoa quando sai de uma aula de yoga ou de um atendimento, ela nem precisa dizer nada. Quando ela abre os olhos, a gente já percebe que alguma coisa ali foi mudada, que teve uma sementinha ali que foi plantada ou até retirada, né? Então a parte que mais me toca no meu trabalho é essa, porque assim como o yoga e o Ayurveda me trazem cada vez mais em contato para mim,
eu consigo fazer isso com as outras pessoas também, né? E quantas vezes as pessoas saem aqui da maca dizendo, fazia tempo que eu não sentia isso, ou me veio uma memória da casa da minha avó, quando a minha avó fazia comida tal, né? E no Yoga e no Ayurveda a gente acessa um lugar que é um lugar de afeto e desafetos também, né? Mas é importante ajudar e viabilizar isso com o paciente, com o aluno, né? Para ele chegar nesse lugar, nesse caminho. E o Yoga e o Ayurveda também nos proporcionam esses momentos, né? Esse contato, essa nossa memória de afetos e desafetos, né? E dentro dessas memórias de afetos, uma pessoa que foi muito importante para mim nessa virada de vida, né, que foi um divisor de águas, foi o Ricardo Balsimelli, que hoje atende aqui do lado, no espaço onde atendo, meu colega aqui. Ele é médico integrativo, tem essa visão muito bacana de medicina indiana e tibetana, chinesa, e foi o que não teve filtro para falar comigo, né? Ele conversou comigo assim, ó, vai praticar yoga, vamos colocar esse Ayurveda aí na sua vida, repensa a sua vida. Na época eu corria, eu adoro correr, corro até hoje, me faz super bem, mas eu também estava num momento da corrida de muita exigência comigo, de performance, de tudo, né? E ele falou, ó, vamos mudar aí, vamos mudar tudo isso, né? Então ele foi realmente um divisor de águas e hoje é muito gratificante tê-lo aqui do lado, onde ele atende aqui do meu lado. É um professor assim, diário, todo dia, na troca dos atendimentos, nas conversas para pensar tratamentos para os pacientes, né? Ele é muito, eu aprendo muito com ele, então foi uma pessoa muito importante. Eu adoro meu círculo de amigos, tenho amigos de infância lá no comecinho da minha infância, até os mais recentes, né? Muitos deles fui presenteada por amigos do Yoga e do Ayurveda também, além de toda a minha bagagem de comunicação corporativa que me deu irmãos, né? Assim, foram pessoas muito importantes para mim ao longo da vida, da minha construção, ex-chefes, ex-diretores, os clientes da área de comunicação corporativa, pessoas que trabalharam comigo, as minhas equipes, né? Todo mundo tem uma parte aí dessa história na minha história, né? Uma coisa que eu sempre falo aqui, uma coisa que eu sempre falo não, na verdade é uma coisa que eu mais escuto do que falo, mas é que eu tenho muito como uma filosofia aí de trabalho, né? De atuação e de acolhimento, né? A vida pode ser simples, pode ser mais simples, o mundo não precisa ser tão cruel, né? E eu não digo isso das questões materiais, do que, eu tô muito ambiciosa, eu não quero me pegar com questões de patrimônio, de dinheiro e tal. Tudo bem, cada um tem o seu sonho, sua expectativa, a sua realização, a questão não é essa. Às vezes a gente é muito maltratado pelo mundo, né? A gente é muito maltratado, seja na fila de um banco, seja no transporte público, seja num motorista de aplicativo que às vezes é grosso com a gente, no supermercado, num atendimento no pronto-socorro, né? E não precisa, porque tá todo mundo no mesmo lugar e vai todo mundo pro mesmo lugar. E a gente tem essa interdependência, a gente precisa do outro. O que eu não sei, a outra pessoa sabe e vai me ajudar com aquele conhecimento, né? Tem uma coisa que eu acho muito bonita, a minha imagem que é muito bonita atualmente, que são as crianças ensinando seus avós, seus bisavós ou até seus pais a usarem o celular, né? Então existe uma interdependência ali, né? Por gerações, passando por gerações, cada um com o seu conhecimento e cada um vai aplicar o conhecimento do celular de uma forma, né? Mas existe uma habilidade de uma geração de hoje que uma geração lá atrás está precisando e ao mesmo tempo existe um carinho, um amor desse neto, dessa neta, dessa atenção com essa pessoa mais velha, né? Se a gente levar isso para todas as nossas situações de vida, né? Não precisa ser do mais velho para o mais novo, do mais novo para o mais velho, mas se a gente conseguir levar isso para todas as nossas situações, do mundo não precisar ser tão cruel, da gente não precisar
o mundo tem como ser mais doce, o mundo tem como ser mais amoroso, né? Independentemente de relações econômicas, financeiras, aspirações, sonhos, ambições, o trato com a pessoa pode ser de igual para igual, não tem problema. Então é esse lugar de afeto, de acolhimento, de igualdade, de equanimidade. É um lugar que eu tento me reconectar e tento fazer com que as pessoas se conectem e se reconectem com ele o tempo todo, né? Então, e no yoga e o Ayurveda, eles são perfeitos para isso, eles são perfeitos, né? Tem uma literatura linda, eles sabem o uso das palavras, os ensinamentos, o modo como eles veem as relações humanas com a natureza, é muito bonito, né? Então a missão é transmitir tudo isso no mundo real, contemporâneo, como ele é hoje, obviamente não naquele mundo que a gente tinha lá atrás quando esses textos foram escritos, né? Trazendo isso para a nossa realidade.